Dólar-iene semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa noite, bem-vindos a mais um comentário semanal ao dólar-iene. Dólar-iene que continua em alta, o iene continua em queda. As projeções que eu tinha feito na semana passada, de que poderíamos ver aqui assim uma correção, a continuação desta tendência descendente que estávamos a ver, acabou por segurar, acabou por não acontecer. De facto, houve aqui uma série de situações na semana passada que acabaram por pressionar mais o iene e darem mais valor, darem mais impulso, mais suporte ao próprio dólar-iene, que manteve esta tendência ascendente que eu já tinha aqui marcado e que continuei a referir, que é a tendência principal do par, que é continuar a negociar em alta. A semana passada tivemos os dados da inflação de Tóquio, por acaso um pouco acima daquilo que o mercado esperava. Estávamos à espera de que a inflação subjacente da área de Tóquio caísse de 2 para 1,7, ela caiu sim, mas para 1,8, portanto ligeiramente acima do esperado. Também não fez grande diferença, como já vimos. Além do mais, e principalmente por isso, Sanai Takahashi voltou, e houve notícias de que havia alguma pressão por parte dela relativamente à abertura do Banco do Japão para proceder com mais subidas de taxa de juros, e isso acabou por levar o mercado, digamos, ainda a vender mais o próprio iene. Por outro lado, ela também nomeou, ainda não estão aprovados, mas nomeou dois substitutos para dois membros do Banco do Japão, ambos mais na sua visão macroeconómica, ou seja, com políticas monetárias mais expansivas, mais expansionistas, e isso também pesou no mercado, que vê também por aqui a situação de Sanai Takahashi tentar influenciar, digamos, o próprio Banco do Japão relativamente a colocar membros mais dóveis no seu conselho diretivo. Não é que haja para já uma situação que leva a um conselho mais dovish, mas de qualquer das formas, como o mercado move-se sempre em expectativas, e foi isso que essencialmente sucedeu. Relativamente ao que estamos a ver agora no início desta semana, como vemos aqui assim por esta vela do dia de hoje, desta segunda-feira, obviamente, e quando olhamos para a semana é exatamente igual. Temos aqui uma semana, um dia com uma volatilidade tão elevada ou maior do que toda a semana anterior, e portanto, mas isso é devido àquilo que nós já sabemos, à guerra no Irão, ao ataque norte-americano e israelita ao Irão durante este fim de semana, que levou em que o primeiro ativo a ser atingido, digamos, foi o petróleo. Os preços do petróleo dispararam e o mercado entrou um pouco em aversão ao risco. Obviamente que antigamente a aversão ao risco dava aqui algum valor ao iene. Neste momento as coisas estão mais difíceis, até porque primeiro, numa situação de guerra aberta, o dólar tende a valorizar, e portanto aqui o que temos é exatamente isso. Aliás, se olharmos para o dólar, temos aqui a valorização do DXY hoje, ou seja, do índice do dólar. Isso por um lado. Por outro lado, com os preços do petróleo também dão suporte ao dólar e pressionam o iene. Portanto, o que temos aqui é tudo a juntar mais impulso ao dólar-iene. Por outro lado, esta semana vamos ter uma série de dados económicos.
No iene praticamente não existentes, mas nos Estados Unidos, desde o ISM, começou logo que já começou hoje e saíram acima do esperado, vamos ter mais dados do ISM de serviços, vamos ter os importantes dados do mercado de trabalho e tudo isto o mercado cria expectativas relativamente à própria, a criar mais valor para o próprio dólar, a dar suporte ao próprio dólar. Por outro lado, a situação dos preços energéticos em alta acabam também, apesar de nos Estados Unidos não estarem tão influentes diretamente ao preço, porque não estão tão dependentes do petróleo exterior, portanto, de importação de petróleo quanto isso. São países também, que é um país também, ele próprio produtor de petróleo, mas apesar disso, todas as importações acabam por se tornar mais caras e isso vai fazer com que a inflação também continue mais elevada nos Estados Unidos, o que coloca mais pressão na Reserva Federal para não cortar taxas de juros. Portanto, tudo isto a ajudar a este movimento ascendente do dólar-iene, que em princípio se projeta para mais algum tempo. Portanto, não há muito mais a dizer, a não ser que, de facto, e vamos começar aqui pelos gráficos, aqui o gráfico semanal mantém, obviamente, esta forte tendência ascendente no preço, isso é o que estamos a ver. Temos aqui, assim, a tal linha de tendência ascendente que eu já marquei aqui há algum tempo, ela encontra-se ao dia de hoje, portanto, por esta semana, ela dá aqui suporte nos 152,20, creio que não vamos chegar lá, aliás o preço começou a semana já acima da média móvel das 21 semanas, que está aqui neste momento à volta dos 155,50, e o preço está a atingir estes níveis bem mais níveis máximos dos últimos tempos. Estamos a falar aqui muito perto já dos 158, o preço hoje já chegou aos 157,75, está neste momento à volta dos 157,45 e poderá continuar. Obviamente, como já sabem, aqueles que me seguem, eu continuo a dizer que esta área começa a ser uma área de algum perigo, entenda-se, de perigo de vermos alguma intervenção. Neste momento, talvez não seja, talvez essa intervenção possa estar um pouco mais acima, até porque o dólar está a ganhar per si. O Banco do Japão, o Ministério das Finanças japonês não poderá até preferir aqui algumas perdas do iene, alguns ganhos do dólar-iene, e neste caso está escudado de alguma forma relativamente aos Estados Unidos, a Donald Trump a querer aqui assim vender dólares numa situação como esta, em que o dólar por norma vai subir naturalmente, e por isso provavelmente não poderão guardar aqui, digamos, algumas munições, passa a expressão, para intervenções um pouco mais acima. Portanto, esta área acima dos 158 até aqui aos 159,5, 159,50 até aos 160 está mais permeável do que estava anteriormente. Por outro lado, aqui os indicadores de momento, principalmente aqui o RSI, continua a dar um momento forte ascendente, portanto a continuar a levar no dólar-iene a mais ganhos. No gráfico diário, o que já vimos foi de facto, e eu vou retirar aqui esta linha de tendência que deixou de existir. Tivemos antes aqui, a nível técnico, estamos antes aqui com um duplo fundo. Estamos aqui neste momento, o preço está a testar este máximo aqui atingido no final de janeiro, princípio de fevereiro, aqui nos 157,65, e se isto for mesmo quebrado, e estamos a falar de que estamos a passar de novo, ou seja, este break que eu anteriormente falei possível da nuvem de Ishimoku acaba por estar a desaparecer, está a ser feito como um false break, em que está a voltar, digamos, acima da nuvem de Ishimoku, embora a nuvem está, neste momento, toda esta área bastante fragilizada e, portanto, o suporte barra resistência que pode dar aqui acaba por ser bastante fraco. A passagem desta resistência aqui à volta dos 157,65 vai abrir
caminho para um possível teste a esta área, dada aqui por este máximo, esta área entre os 158,87 e os 159,45. 159,45 estamos a falar do máximo deste ano, enquanto os 158,87 estamos a falar do máximo do ano passado. Portanto, toda esta área há de ser uma área de resistência mais forte. A passagem daqui, de facto, começa a haver grandes hipóteses de vermos aqui assim a possibilidade já de alguma intervenção, nem que mais não sejam ao princípio as intervenções verbais como costume, e depois mais tarde mesmo a possibilidade de uma intervenção física para levar, para parar, digamos, com as perdas do iene. Neste momento, quando olhamos aqui para os indicadores de momento, o que vemos é tanto o RSI como o MACD a dar sinais da continuação desta tendência ascendente do euro-dólar. Abaixo vamos ter a média móvel 21 dos 21 dias, que está aqui à volta dos 155, 155,20, ligeiramente acima deste nível, em torno aqui dos 154,33, que também vai dar um primeiro suporte, seguido dos 153,27 e então depois este duplo fundo mais forte aqui nos 152. Mas eu creio que para já dificilmente vamos ver este movimento em baixo. Ao que temos para esta semana, aparentemente poderemos ter a continuação sim deste movimento ascendente. Para terminar, temos aqui o gráfico a 4 horas, eu coloquei aqui esta linha de tendência ascendente que o preço para já tem vindo a cumprir. Olhando para os indicadores de momento, tanto o RSI como o MACD continuam a dar um forte momento ascendente. O preço do RSI está aqui perto da área de sobrecompra. Poderemos ver aqui assim eventualmente uma pequena correção, mas aquilo que me parece é que provavelmente poderemos continuar com esta forte tendência ascendente. Nós começámos a ver na semana passada, tínhamos aqui este cruzamento ascendente a média móvel 21,55, ele está a fazer agora, ou fez agora este cruzamento ascendente com a média móvel dos 200, neste gráfico a 4 horas, e aparentemente poderemos ter outro cruzamento em breve desta média móvel 55 a média móvel 200, ou seja, tudo são eventos bullish para o par para continuarem com esta forte tendência ascendente. O preço, como vemos, está a testar este nível de resistência que já vem de trás nos 157,70, o ultrapassar deste 157,70 vai dar então o tal máximo de 2025, primeiro aqui nos 158,87 e mais tarde nos 159,45, o máximo deste ano. Como eu disse já anteriormente, esta área vai ser uma área mais difícil de ultrapassar, com a probabilidade de vermos aqui assim a começar, nem que mais não seja, intervenções verbais por parte dos responsáveis de política monetária no Banco do Japão, e principalmente no Ministério da Economia nipónico. Bom, mas como sempre, isto é apenas a minha opinião, a minha forma de ver o mercado, a minha interpretação dos dados, a interpretação dos gráficos, não é mais do que isso, nem é nenhuma recomendação de investimento. Para hoje é tudo, desejo a todos o resto de uma boa semana, ótimos negócios, e eu por mim estarei por cá para a semana para mais um comentário semanal ao dólar-iene. Até lá!